Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E a palavra divina se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, hoje, dia 28 de novembro, a Igreja nos presenteia com esta passagem do Evangelho em que ouvimos Jesus falando sobre a destruição do Templo de Jerusalém e da cidade de Jerusalém. Jesus profetiza a destruição do templo, que de fato acontece logo no ano 70 após Cristo, cerca de 40 anos após a morte e a ressurreição do Senhor. E as pessoas se preocupam com o quê? Quando vai acontecer? De que maneira vai ser? E é interessante que ali já passamos da destruição do templo para o assunto do fim do mundo, do fim da existência. Porque para o judeu pensar em uma nova destruição do templo de Jerusalém era pensar no fim dos tempos. Pois para eles o templo era indestrutível, a cidade de Jerusalém deveria ser eterna. Então pensar em uma nova destruição do templo era pensar já no fim dos tempos, no fim, na parousia, no fim da existência terrena. E eles perguntam quando vai ser, como, perguntando a Jesus sobre o fim do mundo. E é interessante que Jesus não responde essa pergunta. Pergunta errada, eu costumo pensar. Quando nós fazemos perguntas meio bestas para Jesus, ele não as responde. E importa saber quando será o fim dos tempos? Importa-nos saber de que maneira será isso? Jesus não responde essa pergunta. Tanto que eles perguntam quando e como, e Jesus vai dizer apenas: cuidado para não ser desenganados. Porque muitos vão dizer que sou eu, muitos vão dizer que o fim dos tempos chegou, está próximo. Para de seguir essa gente. E de fato, amados irmãos, nos tempos de hoje não são diferentes. Quantas pessoas já profetizaram o fim do mundo? E nós passamos já por vários momentos em que o fim do mundo estava profetizado e não aconteceu. De fato, muitas pessoas tentam profetizar o fim do mundo e ele não acontece. Para de seguir essa gente, diz Jesus.
Desde há 2000 anos atrás, Jesus já nos alertava: é preciso ficar esperto, porque muita gente vem para enganar, para dizer algo que não sabe e que não precisamos saber. Eu brinco que Jesus sempre ele desconversa e responde outra coisa quando a pergunta que os discípulos fazem é pergunta tonta. E é sem sentido perguntar o quando do findar da existência. Na realidade, o qual deve ser a nossa preocupação? Não com o quando será o fim, mas o como nós temos vivido. Nós devemos estar sempre vigilantes, sempre prontos para o momento do encontro definitivo com o Senhor. Jesus diz algo que parece, ao meu ver, até um tanto irônico, porque Jesus diz: olha, muitas coisas vão acontecer primeiro. Virão guerras, revoluções, não fiqueis apavorados não. Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, grandes terremotos, fomes, pestes em muitos lugares acontecerão. E de fato isso aconteceu desde sempre e sempre vai acontecer. São coisas que fazem parte da história da humanidade. Coisas difíceis, tristes, sim, mas que fazem parte da história da humanidade. Infelizmente, muitas coisas dessas continuam acontecendo hoje. E as pessoas que não percebem a ironia de Jesus dizem: o fim do mundo está acabando, porque olha, aquilo que ele falou está acontecendo. Mas sempre aconteceu. Sempre aconteceram terremotos, sempre aconteceram guerras, sempre aconteceram esse tipo de situações tristes, mas que fazem parte da vida, do nosso mundo. Então Jesus, na realidade, não responde nada. Ele vai dizer coisas que sempre aconteceram e sempre vão acontecer, como que desconversando com certa ironia aos discípulos. O que é que vale de fato? Estarmos sempre preparados. O fim não é quando o mundo vai acabar. O fim dessa nossa vida terrena não é quando algo vai destruir o mundo, de maneira alguma. O fim da nossa existência é quando, nesta terra, é quando o Senhor nos chamar e nós vamos comparecer na sua presença. E precisamos viver de tal modo que, como disse o Evangelho de domingo, possamos correr ao encontro do Senhor e ouvir dele a nos chamar, dizendo: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Esta deve ser nossa preocupação, viver o hoje sempre como se fosse o último dia da nossa existência, com alegria, caminhando ao encontro do Senhor, sem desespero, mas alegria e confiança. Esta deve ser a motivação de todo cristão. Não pensar no fim, mas viver intensamente dia a dia, sempre prontos para correr ao encontro do Senhor. Que o Senhor nos ajude e nos fortaleça. E que Deus te abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.